Fala galera, aqui Gabriel Amaral, tô aqui do Parque Shopping, né, dentro do carro, porque ali fora tá muito barulho para poder gravar, mas vamos embora para algumas notícias porque não tem boa. Notícia não tem hora para sair, né? Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos lá, porque acabou de ser anunciado pelo Fluminense mais um reforço. O Fluminense anunciou Gabriel Fuentes, lateral esquerdo, que veio do Júnior de Barranquilha. Segundo o próprio Fluminense anunciou no seu site oficial, o jogador que agora pertence em definitivo ao Fluminense, o lateral esquerdo que pertence em definitivo à equipe do Fluminense, assina até agosto de 2028. Então, um ano de contrato a mais até do que estava previsto no início, tá? A previsão do Fluminense e do jogador no acordo inicial era de um contrato de 3 anos, o contrato começando agora e terminando em julho ou agosto de 2027, mas no final das negociações houve esse entendimento de um contrato de 4 anos para o lateral esquerdo, ok? Então, desses 4 anos, obviamente, o jogador vai ter 6 meses agora já no início. Como ele vem do Júnior de Barranquilha, ele vem para jogar a competição só do Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense já está eliminado da Copa do Brasil e na Libertadores o Gabriel Fuentes não pode mais atuar porque ele já jogou a fase final pela equipe do Júnior, né? Então, quando você joga nas oitavas, você não pode atuar mais por outro clube nas quartas, na semi e nem na final, obviamente. Então, Gabriel Fuentes, agora sendo anunciado, até fizeram uma brincadeira ali com o Vitor Lessa, né, no anúncio no Instagram. Colocaram ali, cadê o anúncio aqui? Ó? Qual a Fuentes? Só acredito no Fluminense. Cadê aquela brincadeira do eu só acredito no Lessa, né? Enfim, então agora o Fluminense tem mais um lateral esquerdo, tá anunciado o Gabriel Fuentes. E, bem, dada essa situação, o jogador precisaria, né, nessa segunda-feira, no dia 2, que é o fechamento da janela, aparecer no bid, tá? O Fluminense precisaria que o jogador, o nome do Gabriel Fuentes, já aparecesse lá no boletim informativo diário, que é a publicação que importa, né, para ter o registro dos jogadores que estão disponíveis para atuar pelos clubes, e o nome do Gabriel Fuentes aparece já lá. Então ele está liberado para poder jogar e atuar pelo Fluminense. Outro nome que aparece lá, e que aí assim, a gente tem que falar disso aí, tá? Gabriel Jesus, não, pelo contrário, Alexandre Jesus. Exatamente, Alexandre Jesus aparece com seu nome no bid, estando de volta ao Fluminense. Você pode falar, ué, Alexandre Jesus voltou? Foi exatamente essa a surpresa que eu também tive, achando que o Alexandre Jesus tivesse regressado para o Fluminense. Mas não foi isso que aconteceu. Ou melhor, foi, mas não aconteceu. O Fluminense fui apurar assim que chegou, né, ali que eu estava fiscalizando o bid, assim que chegou a situação de que o Alexandre Jesus apareceu lá com ele retendo assinado de novo com o Fluminense, eu falei, cara, beleza, então vamos descobrir se ele tá voltando assim como o João Neto, né, vai voltar para poder ser um jogador utilizado pelo Fluminense, enfim. E não. O que a assessoria do Fluminense me passou ali quando eu perguntei foi que o jogador só estava assinando mais uma vez com o Fluminense porque na verdade era um protocolo do BID, já que ele estava emprestado ao Botafogo de São Paulo, estava se cancelando o empréstimo, então ele tem que voltar para o Fluminense, para aí sim ir em definitivo para o Botafogo de São Paulo. Então, na verdade, não é que ele estava voltando de empréstimo, ele só estava regularizando o seu contrato para uma venda. E aí eu consegui apurar também, enfim, com uma fonte que eu tinha ligado à situação, e que depois disso acabou tudo sendo publicado também pelo próprio Botafogo. O Botafogo é uma empresa que é uma sociedade anônima, tem donos, etc. E uma das coisas que eles fazem é publicar um longo relatório sobre o Alexandre Jesus, que é muito interessante e que bate com a apuração que eu tive. Qual que é a situação, tá? O Alexandre Jesus, na sexta-feira, o Fluminense recebeu uma proposta do clube chamado Chaves, lá de Portugal. O Chaves entrou em contato com o Fluminense querendo contratar o Alexandre Jesus.
Claro, a gente para e pensa, a gente está falando de empresário oferecendo jogador, enfim. Então o empresário acho que trouxe essa proposta e tal, o Fluminense tinha lá a possibilidade de vender o Alexandre Jesus lá para Portugal. Porém, o Alexandre Jesus, que está indo bem até na Série B, tá? Tinha uma cláusula com a equipe do Botafogo de São Paulo, que em caso de alguma proposta, o clube de Ribeirão Preto tinha a possibilidade de efetuar a compra por um valor igual ou maior, e o, a equipe de São Paulo fez essa compra. Qual é esse valor? Não consegui descobrir, mas estou muito curioso. Dentro da divisão, o Fluminense ficou com 20% do Alexandre Jesus, 30% pertence ao próprio Alexandre Jesus e os outros 50% agora pertencem ao Botafogo de Ribeirão Preto. Então o que aconteceu foi, o Alexandre Jesus foi vendido pelo Fluminense para a equipe de Ribeirão Preto agora no final da janela. Tá? Essa é a informação. O valor não foi revelado, o Fluminense mesmo ainda não se manifestou e nem sei se vai se manifestar. Outra notícia que importa também bastante pra gente aqui, que é tricolor, é que o Germancano estava treinando hoje, tá? O elenco do Fluminense está de folga hoje, também vai ter folga no final da semana, né? Já que são 2 semanas sem jogo, estão aproveitando, já que depois vem maratona de jogos mais uma vez. O Fluminense com o time de folga, segundo as imagens divulgadas pelo próprio Fluminense, mostram o Germancano treinando e o Vitor Hugo também, tá? O Vitor Hugo também, volante que chegou vindo do Cascavel, também estava treinando lá no CT Carlos Castilho. Isso chama bastante a atenção, porque o Vitor Hugo é mais para entrar no ritmo, no caso da equipe do Germancano, né? Para a equipe será uma situação interessante vê-lo em breve, já daqui a 2 semanas, recuperado. Mano Menezes falou sobre questão crônica no tendão. Inclusive vou ver se nessa terça-feira consigo produzir um vídeo falando sobre a coletiva do Mano Menezes, já que foi uma coletiva muito boa pra gente deixar passar assim, só como um pós-jogo. Provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso. E o Fluminense acabou de informar, enquanto eu gravava esse vídeo, que amanhã, nessa terça-feira, vai ter uma entrevista com o Gabriel Fuentes, tá? A gente do Jornada talvez faça live, ainda não é confirmado, mas pode ser que a gente tenha live lá amanhã e talvez a gente veja alguma coisinha do treino também, tá? Vamos conferir ali, confirmar essa situação. É isso, tá? Muita gente perguntando sobre análise do VAR, áudio do VAR, se a CBF publicou, como é que vai ser, porque não divulgaram nada, e enfim, não divulgaram nada ainda a análise do VAR. Quando eu abri o site da CBF, ainda não aparecia lá a análise do VAR de Fluminense e São Paulo. Chegaram a falar numa reportagem da UOL de que, enfim, deveria ter sido cancelada. Pode até ser cancelado o jogo, eu ainda não li, eu li a reportagem por alto. A gente hoje de tarde até comentou um pouco sobre isso. É um assunto que eu tenho que me aprofundar para poder falar. Acho que não vale ficar falando de cabeçada não, porque só explicando rapidamente para quem de repente não percebeu, né? Nas imagens, eu tenho as imagens do jogo ali na nossa câmera, claramente quando sai a falta do Calleri em cima do Thiago Santos, o árbitro sinaliza vantagem, porque a bola está no pé do Thiago Silva. E ele vira de costas. O Thiago Silva bota a mão na bola para bater a falta, porque ele tinha sinalizado vantagem e o bandeirinha tinha marcado falta. Bota a mão na bola e bate a falta, o árbitro não vê. Sai o gol na sequência, o VAR chama ele para checar, ele checa e vê algo como tudo normal. Tem interpretações que vão dizer que se ele deu a vantagem, o Thiago Silva botou a mão, era para ser falta para a equipe do São Paulo. Essa visão para mim não faz muito sentido, porque, bem, se ele deu a vantagem, o Thiago Silva faz uma falta na sequência, a vantagem não existiu, é marcado falta para o Fluminense. Então é um tipo de situação que é muito dúbia e acho que, assim, olhando novamente, no meu olhar mais leigo um pouquinho da situação, porque não estou 100% antenado. Me parece algo com zero possibilidade de erro de direito, de ser anulado o gol, o jogo, etc. Me parece um alarmismo até meio que desnecessário. Já teve um erro de direito no futebol brasileiro, num Botafogo e Palmeiras em 2021 ou 2020, se eu não me engano. E ainda assim o caso foi para a STJD e não foi divulgado. Não foi
anulado, mesmo com erro de direito. Então, enfim, vamos esperar só o áudio do VAR, né, para entender melhor como ficou a situação mesmo, como foi destrinchar a situação. A CBF ainda não liberou nenhum áudio de VAR desse final de semana, até bem lento, né, mas esperar o que da CBF, né? Enfim, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Essas são as principais notícias do Fluminense. Tô dando aquela última atualizada para ver se pinga alguma coisa. Não, é basicamente isso mesmo. É a venda do Alexandre Jesus, é a chegada do Gabriel Fuentes. E vai ter campo, né? No CT Carlos no CT de Xerém, vai ter o estádio de Xerém vai se chamar Marcelo. Dá nome de pessoa viva para estádio, assim, porque o Xerém não é campo de treino, né? Igual é o CT, né? É um estádio mesmo. Eu acho diferente, né? Não é muito comum, não. Mas, enfim, já devia estar no pacote também na época da contratação. Tamo junto, tá? Não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, dar aquela moral. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!